Namastê. Sou a professora Fátima Pinel, da Universidade Federal Fluminense, e estudo, pesquiso há muito tempo a destruição da natureza, a destruição do planeta pelas grandes corporações. Isso se chama auditoria social. A auditoria social ocorreu nos Estados Unidos em 1938 a 41, e o presidente dos Estados Unidos pedia ajuda ao Congresso, Franklin Roosevelt. Quem pegar o discurso dele de abril de 1938, ele pede ajuda ao Congresso, que ele dizia que ele que deveria governar o país, mas quem governava, na verdade, eram as grandes empresas, o setor privado. Ele pedia que estudassem a concentração do poder econômico, os monopólios e cartéis, e pedia também, ao mesmo tempo, aquilo serviria de base para o funcionamento dos Estados Unidos dali em diante. Então foi criado um Comitê Econômico Temporário Nacional, que eu vou colocar aqui, nos Estados Unidos, e o objetivo do comitê era justamente para isso. Esse comitê levantou 30 mil páginas em relação eles estudaram todos os setores da economia, auditaram as 3 maiores empresas dos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse trabalho? Em 1941, quando esse trabalho é entregue ao vice-presidente no Congresso americano, no Senado especificamente, a Chrysler americana não concordou, criou um outro trabalho, quer dizer, 30 mil páginas com os melhores especialistas. E a Chrysler americana foi lá e simplesmente começou um trabalho. E esse trabalho, porque nós estamos no meio de uma guerra mundial, Segunda Guerra, e o que aconteceu? O trabalho ficou sobre confidencialidade. Foi apresentado ao Senado primeiramente. Qual era o objetivo desse trabalho? Quanto à auditoria social, que dos quase 300 páginas sobre esse trabalho, eles não acreditavam na contabilidade. Tanto que a quebra de 29 que é igual à quebra de 1720 na França, muito parecido. Por quê? Porque eles começaram a vender ações 10% à vista, 90%, e eles podiam resgatar, pedir às corretoras que resgatassem aqueles valores de 90% em 24 horas. O que aconteceu nesse processo de auditoria social? Quebraram quase todo o sistema, reclamaram, quer dizer, acabaram, acho que eram, não sei a quantidade de bancos, mas era alguma coisa assim que reduziu a 5% dos bancos, mas tudo proposital. Por quê? Porque eles queriam criar, antes eles já tinham criado o Banco Central Americano, FED, que é um banco privado, até hoje, e o governo não interfere nesse banco. Esse banco, ao contrário, o governo tem que pagar juros nesse banco. Então, existe um domínio financeiro, um domínio econômico, e que isso aí vai refletir no meio ambiente, que é o poder privado sobre os recursos do nosso planeta. Eu só queria falar alguma coisa assim a respeito. Eu fiz um estudo e levantei 45 itens de bens comuns que as empresas utilizam sem pagar nada e, ao contrário, prejudicam. Esses 45 itens eu dividi, a primeira parte ambiental, depois humanos sociais, depois governamental, tudo que o governo transfere para as grandes empresas, e informacional, o que essa empresa está informando para a população. Como é o demonstrativo contábil dela, como é que é a propaganda enganosa, como está a atenção também. Por exemplo, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense tem o quê? Ela tem campus avançados em Oriximiná. Nós temos que levantar essas situações. Por que os campos avançados das universidades, vamos ver se estão todos perto da mineradora? Será que existe área mais forte em termos que nós temos que controlar? São as mineradoras e o agronegócio. Mas as mineradoras, elas têm o poder de acabar, Inclusive o Prêmio Nobel de 2001, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as mineradoras que se instalam no país e depois elas saem, vão embora e deixam todo aquele prejuízo para o local que ela atuou. Tá? E no caso, ele fala sobre isso, ele fala, o Stiglitz, ele fala sobre a maldição de recursos. Os países como o Brasil, o Brasil é o país mais rico do mundo. Eu não tenho dúvida de tudo que eu estudei, por quê? Nióbio.
Nióbio, nós detemos 98% das jazidas de nióbio. 98% das jazidas, e tem um detalhe, né? Você não faz nada sem nióbio. Tecnologia depende de nióbio. Um revólver sem nióbio, 5.000 tiros. Com nióbio, 300.000 tiros. Satélites, foguete, tudo é feito com nióbio. E tem um detalhe que nós temos que ser claros. Todos os países dependem do Brasil e da América do Sul, né, porque é central o que sobra de recursos naturais. A África está sendo bombardeada. E vamos voltar lá para o nióbio. O nióbio você não faz foguete, avião. Aí tem os inventores que dizem assim, não, mas tem outras coisas, então vai lá e usa. Por que o mundo está usando o nióbio? O nióbio não tem nenhum controle no Brasil. Eu fui, inclusive, eu representei o Brasil. Bem, eu dei uma palestra em São Paulo sobre o nióbio nosso. E o que eu vi, né? Tinham 18.000 pessoas de outros países assistindo ao vivo. Não é à toa, né? Então o nióbio precisa de um controle enorme, são trilhões perdidos ao mês. Temos que controlar o nióbio. E não tem controle. A CBMM está lá em Araxá, a Anglo-American também, que explora Catalão. Vamos lá no Anglo-American. Olha só a falha do Brasil. O Brasil está entregue a qualquer coisa. A Anglo-American retirou os ativos dela do Brasil. Está lá, na consulta ao CNPJ está escrito isso. E com a situação, para começar ainda, né, a palestra, para a gente ter uma visão geral. O IBAMA, os órgãos de fiscalização, autuam a empresa. O judiciário ou outro órgão perdoou. As ONGs internacionais autuam a empresa. Então, nós estamos numa situação que o Brasil está perdendo total soberania, né? E eu não sei quem vai pagar esses processos internacionais da ONG contra essas empresas. A Tupi também, em Joinville, está acontecendo a mesma coisa. Ela está usando arsênio em todos os locais. Outra coisa, empresa do BNDES-PAR. O BNDES é o esqueleto, eu digo, da corrupção no Brasil. É o esqueleto por quê? Porque usa todo o dinheiro dos trabalhadores para quê? Para beneficiar as grandes empresas. Há muito tempo eu acompanho. Então, o caso da Tupi tem que ser visto. Por quê? Porque os danos também virão em novas gerações, porque como se não bastasse, eles estão usando o resíduo da produção, resíduo tóxico, em todo Joinville, contaminando. Então, as empresas têm uma ONG suíça que está processando a Tupi. A Tupi também, ela é da Previ, do Banco do Brasil. Gente, nós precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo com esse país. O país está quebrado. Está quebrado por quê? O país mais rico do mundo está quebrado. Está quebrado pela cumplicidade dos órgãos de fiscalização que deveriam, de punição. Alguns não funcionam. Outros funcionam. O IBAMA, eu tenho visto, não estou falando que o IBAMA é perfeito, mas tem autuado, mas não adianta autuar. Nós temos que ir até o final da linha. O que aconteceu com essa autuação? É isso que nós precisamos. Então nós precisamos ir fundo, fazer uma grande auditoria no Brasil em termos de atuação das grandes empresas. A produção das grandes empresas, eu assino o que eu falo, é uma barbárie. Não é lucro, não é competitividade, não é emprego, é destruição. E nós estamos destruindo cada dia. E sabe que não vão pagar. E tem um detalhe também que o Brasil tem que ficar muito atento, que se chama títulos da dívida, é o CAT Bonds, catástrofe, títulos da catástrofe, que é amplamente usado e nós temos que atuar nisso, porque tem gente ganhando com catástrofe climática. Eu gostaria que quem pudesse ler esse Le Monde Diplomatique, fala sobre isso, quando a natureza, quando as finanças se conectam à natureza. É fundamental ler e averiguar o que aconteceu em Mariana. Porque eu também dei uma palestra em Mariana, eu dei uma entrevista para o CQC, o programa acabou. O que eu vi lá? Eu analisei o balanço das 3 empresas, eu e meus alunos, aí foi trabalho dos alunos que eu pedi. Então o grupo ficou com a Samarco, outra ficou com a Vale e a outra ficou com a BHP Billiton, empresa inglesa, porque o centro de tudo, está tudo na Inglaterra, são empresas públicas, PLC, mas faz uma joint venture, por quê? Porque quem tem que estragar é a Austrália, quem tem que estragar é o Brasil, a Inglaterra vai ficar boazinha nessa história, né? Então essa empresa, ela é uma holding, ela atua em vários países recebendo o quê? Dividendos. Dividendos não tem tributação, ou seja, ela fica com o filé mignon, receber dividendos. Essa empresa, ela tem um processo grande na Colômbia contra ela, nós temos que ir atrás. A outra, a Vale,
Empresa privatizada através de consenso de Washington com Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele privatizou as empresas, ele é o grande centro de corrupção no Brasil, está totalmente protegido pelo Moro. Nós temos que estudar caso Banestado, delegado Castilho, e atrás dele da Polícia Federal, porque ele já tinha levantado a fraude das contas CCC5 lá no Banestado. Então, o que fizeram? Tiraram o delegado Castilho e puseram o Moro. Isso aí era de propósito para quê? Para dar a Petrobras. A quem? A família Rockefeller, que é dona do petróleo desde 1870, através da Standard Oil nos Estados Unidos, e também a família Ambrovic, que ficam nas ilhas São Bartolomé, só recebendo muitos políticos. Não é só, né? Então tem a Rússia ali, tem também a família, porque as famílias se entendem, não tem diferença. Elas estão em vários lugares, né? Com certeza não estão no Brasil, porque onde funciona esse sistema de corrupção global, eles querem tranquilidade. Eles vão ficar onde? Nos paraísos fiscais. Eles não vão ficar aqui. Concorda? Você acha que eles vão ficar aqui no Brasil onde tem violência? Eles geram a violência, mas eles ficam lá no bem bom. Então, isso tem que ser falado, tem que pegar todas as empresas. A Vale do Rio Doce, que eu ia falar do Fernando Henrique Cardoso, privatizou. O que é um processo de privatização? Gente, isso é contabilidade. Eu só vejo economista falando, o contador tem que falar, porque quem sabe é contador. Porque o economista ele fala do total, mas onde é que está a origem do documento? Está dentro da contabilidade, dentro do registro contábil. Então, Fernando Henrique Cardoso privatizou várias empresas. Como é que é a privatização? O BNDES vai lá e dá o dinheiro para privatizar, para comprar. Você já viu isso? Eu vou te emprestar subsidiado dinheiro para comprar. E o passivo fica onde? Fica com o Estado. Senhor Fernando Henrique Cardoso, o senhor vai ter que responder pelo Banerj, eu fui auditor do sistema do Banerj, o senhor vai ter que responder pela Vale do Rio Doce, e não é Moro, não é Lava Jato. Lava Jato também é uma palhaçada, desculpa, sabe, porque até agora os trilhões do Brasil estão encobertos. Dentro dos demonstrativos contábeis nós vimos lá os trilhões roubados. Não queremos milhõezinhos, não, queremos trilhões que estão aqui nossos. E queremos as empresas, porque político fica com 1%, com a migalha da corrupção, eles são passivos. Mas as empresas são corrupção ativa. Nós temos que ir para as empresas, para as bolsas. Então a Vale do Rio Doce, como pode a Vale do Rio Doce até hoje, ser do BNDES-Par? Ela não privatizou, não queria receita? É piada. BNDES-Par, Vale, vai ver quanto pega de empréstimo também. Nós temos que ir para o BNDES, operações diretas, Finame, Exim, nós temos que ir para o BNDES olhar o que esse BNDES está fazendo com o nosso dinheiro, dinheiro do trabalhador. Inclusive, eu não sei, eu estou dando uma visão geral, né? O BNDES foi criado nos Estados Unidos, em 1952. E é uma política, né, que você vê, uma colonização nossa, que você vê, o meu aluno fez um trabalho sobre o BNDES, que na verdade foi criado em 52 lá nos Estados Unidos, e o que ele viu? O que ele acompanhou? É um plano, que não é um plano de um ano. Você vai jogar dinheiro, vai criar as estatais, criou as estatais, aí o que você faz? Você privatiza, porque quem vai ficar com o dinheiro? Olha só, empresa estatal é soberania. Soberania. Para ter soberania, precisa ter empresa estatal. Por isso que você vai lá para os países envolvidos, você vê tudo PLC, é tudo pública. Mas como é que você acaba com uma estatal? Como você acabou com o Banerj também. Como é que você acaba com o Banerj? Eu era auditora, então sabia o que estava acontecendo, auditora interna do banco. Eles dão uma série de ordens erradas, comandos errados, eles já põem gente dentro do banco para acabar com o banco. Teve um caso lá, por exemplo, na época o cheque verde não podia ser checado a assinatura pelo caixa. Como isso? Gente, existe isso, pagar tipo assim, 5 mil reais sem conferir, naquela época não tinha limite de saque. Não tem. Então você começa aí, a auditoria vai lá e dá contra. Auditoria é contra, mas quem manda é quem? É a presidência da empresa. Ela não acata o que a auditoria determina. Então esses caras já entram ali para acabar com a empresa. Ele já põe determinadas pessoas no comando da empresa para acabar, para justificar perante a população. E no caso do Banerj, dos bancos públicos, tinha o crédito rural. Aí vamos voltar.
para a Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce foi eleita a pior empresa do ano. E a Vale do Rio Doce é um exemplo de empresa no Brasil. Trabalho nas 3 empresas. Vale. Eu, nas minhas aulas, eu falava que a Vale, os meus alunos lembram disso, outro dia até o aluno até falou sobre isso, eu dizia, vai ter um acidente aqui. Por que já estava previsto o acidente? Por que estava previsto o acidente de Mariana? Porque eles estavam usando mais água do que podiam. Se você olhar o demonstrativo contábil, estava lá, os formulários da Bolsa. Você tem que ir para os antigos, antes do acontecimento. Estava lá que eles estavam usando mais água do que poderiam. Temos que prestar atenção, temos que voltar ao passado e saber o que aconteceu com Mariana, que já era previsto. Na sala de aula eu dizia, ó, vai ter um acidente ambiental aqui. Alguma coisa vai acontecer. Meus alunos lembram disso, muito antes do acidente acontecer. Então foi um crime premeditado. E outra coisa, vamos para a Samarco. O que é a Samarco, né? A Samarco, ela é o quê? Uma pequenininha, que quem vai ser o destruidor de Mariana? Vai ser uma empresa brasileira. Não pode ser uma empresa estrangeira. E vamos falar da Samarco também. Essas empresas, elas usam a água e não pagam. Não pagam água. Eu quero que mostre nas concessões. A Vale foi estratégica a privatização dela porque ela tinha a concessão de todo o subsolo brasileiro. Então ninguém é inocente na história. A coisa é articulada lá fora. Aqui só é executada. Nós estamos no beabá da corrupção. Não sabemos nada de corrupção. A corrupção é feita lá fora nos países envolvidos, que nós seremos o quê? Um país de saque. Então eles dão as ordens lá fora, através de quê? De acordos internacionais. Os acordos internacionais que o Brasil é signatário é para fazer o quê? É para fazer o que de fora está se determinando para o Brasil. É bom entender isso. Sem entender acordo internacional, você não entende por que existe preço de transferência no Brasil, que eu vou explicar depois. Então, o caso da Vale, né, nós estamos prestando muita atenção na Vale, tem a concessão do subsolo, foi eleita a pior empresa do mundo através do Public Eyes e era uma empresa fantástica brasileira. Mas tudo vem de fora, tudo já é combinado e também foi analisado, né, os demonstrativos contábeis da Vale, são muitos processos judiciais contra ela. E também a BHP Bínico, que eu falei, e a Samarco é isso. A Samarco, outra coisa, não tem seguro. A Samarco, cadê o seguro? Eles misturam os seguros, eles lidam com grande quantidade de recursos naturais, produção destruidora de meio ambiente, e ninguém está fiscalizando o seguro. O seguro é estratégico. O seguro, ele mostra, ninguém fala, mas isso é a conclusão que eu chego, ele mostra o que é a estratégia da empresa. Onde é que a empresa vai? O que ela quer cuidar? É ali que está o mais importante para a empresa. Só que o seguro é esquecido aqui no Brasil. Então, no caso, as empresas, no caso dessas empresas, a marca seguro, tudo misturado com seguro de funcionário. Isso não existe. Os seguros, você não consegue, né? Você vê, a JBS, por exemplo, ela fez um seguro de, acho que, eu não posso pegar os valores, porque agora eu não lembro, tá? Mas eu fui fundo no seguro da JBS. A JBS recebe dinheiro do Banco Mundial. Em 2007 eu fiz um trabalho da destruição da Amazônia pela criação de gado e estudava a Bertin, atual JBS. Nessa época, quem mais ganhou recurso do BNDES foi a Bertin. E a Bertin tinha vários processos, danos ambientais, e eu peguei o balanço dela e fiz uma análise. Eu fiz uma análise do entorno da criação de gado no Brasil, depois eu peguei o balanço. Quando eu vi o demonstrativo contábil dela, totalmente irregular. O capital social dela aumentou, acho que era 56 mil vezes. Então, o trabalho, né? Auditoria social na Amazônia Legal. Sinal Verde, não, era uma auditoria social na Amazônia Legal. O trabalho foi apresentado na França, foi apresentado na Inglaterra, foi apresentado mais Espanha, por aí foi apresentado esse trabalho. Então, o que eu vi ali no trabalho, né? Que ninguém fiscaliza a contabilidade. Auditoria, que auditoria é essa? Uma auditoria pronta. Ah, que está de acordo, antes era opinião, parecia, agora é opinião. Isso não é auditoria. Auditoria é analisar mesmo. Como eu estou fazendo, eu pego os balanços e audito mesmo uma empresa. Não fico brincando, não. Eu aprendi isso do banco quando era auditora de sistemas. Estou aplicando isso aí para a sociedade civil. Bem, voltando, né? Então, a Samarco também, né? Se você olhar bem, tem essa parte de seguro. A JBS fez um seguro, parece que 150 mil para o Brasil, fez um seguro de 750 milhões para a Argentina, não, 75 mil, acho,
um pouco mais para a Argentina, pegou os Estados Unidos, fez um valor enorme de seguro, pegou a Inglaterra, fez 1 bilhão quase de seguro. Mas é transferência de dinheiro. Quê? Qual que era o objeto segurado? Objetos segurados são vários, está tudo misturado. Eles não como é que eu tenho que ir lá para ler todo o processo. Eu estou falando de total. E ver o que está sendo segurado. Desmembrar a pólice e ver. Tá? Só que é o seguinte, a JBS está atuando lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, ela tem uma empresa no paraíso fiscal, toda empresa que atua tem uma subsidiária em paraíso fiscal, toda, não tem nenhuma que não tem. A Vale tem, a Vale é o caso da Suíça. Toda grande empresa. As grandes, não estou falando de pequena, estou falando das grandes, tá? Olha, pequena empresa é igual a classe média, e pobre, sofre. A pequena empresa e os trabalhadores, e o povo em geral, de qualquer classe social, não sei que elite não, mas povo, ele que sustenta o país. Porque as grandes empresas não pagam nada. Elas ficam só no depósito de prazo, brigando com a justiça e não vão pagar. Bem, voltando, então foi feito esse seguro, eu não vim aqui nem para falar desse seguro, mas é bom ver. Também ver o seguro da Fibria, que é uma empresa também do BN10, a JBS é do BN10 Par. E o senhor Meirelles não tem responsabilidade nenhuma? Eu acho que já é hora de mexer com o senhor Meirelles a responsabilidade que ele teve na JBS. Isso é muito sério. Senhor Meirelles, um recado aí, eu estou acompanhando o seu trabalho. É um trabalho de extermínio do Brasil, foi feito um trabalho sobre o Brasil está se suicidando, o Meirelles nessa posição. Porque nada é investigado, nada é controlado. Bem, voltando, então Porque o Henrique Meirelles era o nome forte do Banco de Boston, né? Ele era do Banco de Boston. A articulação internacional dele. Olha só, gente, não tem nada no Brasil determinado, tudo é determinado de fora. Pensar que alguém daqui, porque quando você estuda a corrupção, né, você vê que a atuação é igual em todos os países. Na França, eu fui estudar as multas ambientais também, não é quase paga. Só que a nossa dose é cavalar. Por quê? Porque aqui é todo um sistema de corrupção que funciona há milhões de anos. Esse sistema de corrupção não começou na semana passada, nem no ano passado, nem com Lula, nem com Fernando Henrique. A coisa é muito antiga. Passou já a lista, professor? Não. Você poderia passar, por favor? Eu vou preencher aqui, professor. Tá bom, obrigada. E agora que eu falei sobre isso, também tem as empresas, o BN10 tem que ser auditado firmemente. Ei que ganham muito dinheiro com o BN10, muito dinheiro. E você precisa ir, aí tem a empresa tal, ninguém diz que é do EIC, você tem que ir lá ver quem são as acionistas dessa empresa, você vê lá que é a mesma empresa. Tá? Então agora eu vou começar, o que eu preparei aqui é para falar para vocês, olha, uma pena que não dá para... A sala aqui está muito clara, né? Não tem como escurecer a sala, mas tem um dado aqui que eu gostaria que todos vissem. Massaro Emoto, eu fui assistir uma palestra dele, depois até recebi a mala direta dele sempre, faleceu, né? Mas é o grande cérebro, né? Grande amor da água no Brasil, ele cuidou da água, não no Brasil, não, no mundo, né? Ele, na palestra dele, ele falou sobre isso. E depois eu recebi e-mail dele falando a mesma coisa, que a água, quando está nervosa, ela se transforma em dragão. Quando teve o acidente de Fukushima, eu recebi correspondência, mala direta, mas dizem que no website dele está isso também. Tá? Então, se vocês olharem ali, isso aqui é a onda do tsunami. A onda do tsunami de 2004 são 2 dragões. Um de um lado e outro entrando. É uma foto da NASA. Então, não tem nem como dizer assim, né? A NASA que omite tanta informação, né, para a gente, eu estudo também ufologia, mas isso aí são 2 dragões. Isso aí é a onda do tsunami 2004. Quem quiser entra lá no Google Imagem, escreve, tsunami 2004, NASA, que vai ver o dragão, os 2 dragões que estão aí. Esses aqui são meus dados, tá? Se alguém quiser tirar foto, se bem que não tem nem como tirar foto, né? Tá tão claro. Isso aqui são algumas coisas assim que eu dei de entrevista, né? Poucas, né? Eu não botei todas ali, mas... E depois alguns estudos que eu acho que vale a pena, né? Eu estou dedicando essa palestra aos povos originários, porque quem cuidou do meio ambiente, quem cuidou de toda a preservação foram os povos originários que inclusive nos ensinaram a viver em comunidade, tá?
A Auditoria Cidadã da Dívida, a Lúcia Fatorelli, tem uma luta enorme, né? Eu vou parar aqui a palestra, daqui a pouco vou para lá, continuar a palestra lá. É a Escola de Samba do Tuiuti, que foi uma surpresa total, que eu digo assim, o sistema pode nos impedir de muita coisa, mas Deus está aí para... Então, quando você menos espera, vem fatos assim que muda tudo, né? A Masaru Emoto, né? Em memória que ele faleceu, Fatorelli. Santuário dos Pajés, meus amigos indígenas, que devem estar chegando aí, né? E a todos os guerreiros que sabem que ser ativista no Brasil é muito mais difícil do que ser ativista em outro país. Por que ser ativista no Brasil é mais difícil? Porque a polícia daqui é treinada por policiais internacionais. Então, os países desenvolvidos mandam os policiais virem treinar os policiais daqui, para serem severos, agressivos. Só que esses policiais não são agressivos nos seus países de origem. Eles são agressivos aqui. E o policial daqui é uma briga, né? E o policial, o que é? É um ser do povo também. É povo contra povo, brigando. E eles rindo lá em cima, né? Quem está comandando isso está rindo, né? Salários atrasados, no Rio de Janeiro os salários policiais estavam atrasados. É todo um cenário, né? E o Brasil é o país mais rico. A Marielle também, né? O falecimento dela também, uma ativista de primeira, né? Uma mulher ativista. E ela não ficava lá como é que se diz, lá no gabinete, ela ia direto, ela ia em loco atuar, não adianta ficar no gabinete, nós estamos precisando dos políticos na rua, com o povo, estamos precisando do judiciário. Para mim, o judiciário deveria ser dentro das prisões, alguns do judiciário, para conhecer a realidade. Precisa ter uma realidade próxima da sociedade civil, não pode ficar isolado, né? Bem, a primeira parte eu vou fundamentar, né? Só eu já falei, tá? A criação da Auditoria Social nos Estados Unidos, que foi feita, né? Em 1940, e foi entregue todo o trabalho de pesquisa em 1941, tem uma metodologia de auditoria social disponível na internet, tá? E tem 30 mil páginas de pesquisa, que está acontecendo agora, né? Essa metodologia, como é que eu encontro na internet? Então, eu te ajudo, é Teodoro Krebs, é só colocar TENEC, tá? A comissão, e colocar, ali estão os dados ali. Depois você pega esse endereço, está disponível, os documentos estão ali, tá? Depois, essa aqui é a minha pesquisa. Isso aqui que tudo que eu faço é em torno disso aqui, tá? Só que está muito claro, eu espero que vocês entendam. Locais, né? Aqui do outro lado, o que nós temos? Nós temos uma criação artificial, que se chama governo, que é local, emprego. Então, emprego foi como é que se diz? Foi uma deturpação do trabalho que foi criado. Eu fui entender o que era trabalho com Tesla e com Cartas de Cristo. Que tudo que nós fazemos dentro do universo, ele tem uma relação com todo o universo. Então, por exemplo, se eu estou deitado aqui, se eu estou aqui, eu estou me relacionando com todo o universo. Ou seja, cada atividade, cada minuto. Eu estou no banheiro, eu também estou me relacionando com o universo. Eu estou em coma, estou me relacionando com o universo. Então, todos os seres vivos se relacionam com o universo. A natureza trabalha, os animais trabalham, né? Também. A árvore, ela trabalha. Olha o fruto que ela está dando. Não é isso? A pedra trabalha. Todo o universo trabalha. Todo o universo. Por quê? Porque trabalho é vibração. Aí inventaram o tal do emprego, né? Mas vamos aqui. Aqui é uma criação natural. Desculpa, aqui eles inventaram um emprego que é para um homem submeter o outro, para destruir o meio ambiente e dizer que está gerando emprego. Eles geraram que é um aprisionamento. Porque a vida nossa se baseia muito em cima do nosso trabalho, do nosso emprego. Ela tem que se basear no nosso trabalho. Por isso que muitas pessoas fazem o que não gostam. Então o emprego já é hora de mudar isso aí, né? O governo é local e a empresa é local e global. Isso aqui é uma criação artificial. Isso aqui, ó, uma diversidade climática, isso não existe. Um terremoto vai existir isso aqui? Não vai. O que existe é aquilo lá. E se tiver empresa trabalhando, vai ser empresa estatal. Empresa privada não vai trabalhar em relação a isso aqui, tá? Outro detalhe ali, como é que um país se submete a tudo que nós nos submetemos? No caso do Brasil, outros países também. Não é só o Brasil. É o quê? Aos acordos internacionais. Então tem ali ONU, tem ali
FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Então tem vários órgãos, tá? Todos esses órgãos aí, muito mais, ou tanto, tem milhões, os governos vão ter que obedecer a esses acordos internacionais. Aí começa a coisa a ficar sem lógica. Ah, mas por que é assim? Ah, por causa do acordo internacional. Então, os acordos internacionais é uma maneira de manter os países como o quê? Como colônias. Nós somos colônias. Por quê? Por causa dos acordos internacionais, que o país é obrigado a se submeter. Se não se submete, o que eles fazem no dia seguinte? Todas as agências, né, que avaliam o risco do país, que são fraudadoras, se vocês pegarem cada uma delas e escrever fraude, está cheio de processo contra elas, aquilo ali é uma máfia mentirosa. O que eles fazem? Eles avaliam o país de forma negativa porque tudo é um teatro. Não tem base científica. Não tem nenhuma base. Qualquer um inventa e diz que o país é isso aqui. Então, se um país não se submete, no dia seguinte, a mídia internacional, que é comandada pelo Instituto Aristóteles da Inglaterra, diz que o país está quebrado e todo mundo vai acreditar. Aí as bolsas, que desde 1600 e pouco já tinha bolsa lá na Inglaterra, depois foi lá para a França, que eles chamavam de carrossel dos tontos, né, a bolsa, quando tinha lançamento de ações, estava assim de gente. Isaac Newton perdeu tudo na bolsa, depois recuperou, né, que ele disse que não aguentava ver tanta fraude. Ele falou, poxa, tudo funciona bem, mas quando vai para o homem, né, tem estudo sobre isso. Tá? Mas vamos lá. Então, qual é o papel do governo? O papel do governo é retirar tudo que é nosso. Vai lá, retira os recursos e transfere para as grandes empresas. Essa é a função do governo. A função do governo é exatamente essa. Só que o governo não sabe, eu sou referência no Brasil em trabalho à distância, inclusive estou no livro verde do Brasil, né, uma pesquisa que eu fiz sobre trabalho à distância, meu primeiro mestrado foi em trabalho à distância. Eles não sabem que, quando você lê O Fim dos Empregos, que há uns 20 anos, 15 anos atrás, desde 93, eu comecei a ler que a evolução, né? Qual seria a evolução? Empresa vai assumir cada país. Você não nasce mais num país, você nasce dentro de uma grande empresa. E a coisa bate. Naquela época eu achei, não tinha inteligência, não tinha conhecimento para... Mas eu... É uma leitura, um livro isso? É um livro que eu tenho que lembrar. Tá? Tem O Fim dos Empregos, do Jeremy Rifkin, tem a Sociedade dos 20 por 80, do Gene Martin, e tem vários. Tá? Tem que pegar minha dissertação de mestrado, que eu fiz na UERJ, sobre auditoria também, auditoria em cima, segurança da informação e teletrabalho. Está disponível no website Teletrabalhador, na bibliografia. E lá ele falava, né, no livro, que o que ia acontecer é que os governos, as empresas assumiriam os governos e o governo se retiraria. Então você vai nascer, por exemplo, dentro de uma Coca-Cola, ou dentro de uma Nestlé, ou dentro de uma empresa. E bate, sabe por quê? Porque de 49.500 grandes empresas, tem um estudo da Suíça, se chama Rede de Controle Corporativo Global, que só existem 147 empresas. E eles não levantaram tudo. De 49.500 empresas, só existem, é a mesma influência, 147 empresas, sendo as 50 primeiras bancos. Bate. Os números estão... Por quê? Porque eu fui convidada agora, lá de fora da Europa, e ficam convidando a gente. Ficam convidando, mandam um monte de convite. Aí me mandaram para analisar um documento de 151 países, se estavam cumprindo o objetivo do milênio da ONU. Recusei, né? Aí me mandaram de novo e disse que não, porque eu trabalho para o Brasil. Eles são muito estranhos, né? Eles fazem esses acordos, decidem acabar com o país e ao mesmo tempo tem essa ação de temos uma ação social, estamos fiscalizando, vem tudo da mesma fonte. É a mesma fonte. É por isso que a gente não pode colocar todas as ONGs no mesmo saco. Porque quando eu vejo pessoas falando mal de ONG, não, tem a ONG das empresas que ficam dando prêmio entre elas, mas tem as ONGs sérias. Tem muita ONG séria. Por isso, inclusive, é um dado aí que eu vou... É muito pouco tempo, vocês estão vendo, para muita informação, tá? Por isso que eu estou tentando dar uma visão geral, mas tem um detalhe, né? Em relação a isso, né? Por exemplo, toda corrupção também passa por dinheiro ao vivo. Não existe dinheiro, é mentira que existe dinheiro. Não tem lastro. É mentira que existe dinheiro, eu afirmo isso. Eu tenho 3 mestrados em auditoria, já fiz o doutorado em contabilidade, só falta ir lá defender a tese está pronta.
Eu quero que prove que tem dinheiro. O dinheiro tem dívida. Isso que eles criam, endividar. Porque não tem lastro. Ah, mas a China agora está com lastro. Você foi lá ver se tem lastro mesmo? Pegou o dinheiro. Na Bolsa da França de 1720, a Bolsa quebrou também por causa disso. Quer dizer, a de 1929 nos Estados Unidos quebrou porque eles usaram a mesma operação da Bolsa da França de 1720, que era usar o quê? Vender ações a prazo. Só que lá eles fizeram um resgate, tinha uma cláusula de um resgate de 24 horas. Quem não pagasse 90% restante do valor da ação estaria quebrado. Então é isso. Né? Aí que eles conseguiram, né? Rockefeller, o Rothschild, o Centro Financeiro, Morgan, conseguiram articular para quebrar o sistema em 1929. Eles comandaram de vez. Tá? O sistema estava muito pulverizado, então para eles não. Eles querem concentração de poder. É só pegar quem são os donos do Fed americano que vocês estão lá. Tá? E você vê que quase todos os bancos no mundo seguem o Banco Central americano, que é privado. Por quê? E um dos únicos países que eu vi que não segue é o Irã. Por isso que o Irã é tão perseguido. O Irã eu vi que não segue o Banco Central americano. Tá? O Brasil, com certeza, pudesse, já estava até lá, principalmente com o presidente banqueiro do Itaú, do Banco Central, que também precisa de uma grande auditoria. O Banco Central precisa de uma grande auditoria. Quem quiser esse assunto estudar, vai para a Auditoria Cidadã da Dívida, a Lúcia Fattorelli, que ela é uma especialista nisso. Por quê? Porque nós remuneramos muito bem aos bancos. Coisa que totalmente diferente de demais países. Tá? Então, voltando ao assunto, em relação a isso, teve a quebra, né, de 1720. Mas o que foi a quebra de 1720? Não tinha lastro. Aí um príncipe ficou muito chateado porque ele ganhou uma boa cotação nas ações, foi lá, levou várias carruagens e quis o dinheiro todinho, não tinha dinheiro. Não tem lastro. Isso é 1720. Aí eu perguntei para eu digo que é meu filho, né, de coração, né, ele é francês, ele é muito estudioso, hoje ele é cônsul em Nova York. Eu perguntei para ele, você estudou a quebra da Bolsa de 1720 na França? Ele falou, Banco Royal de France. Ele falou, nunca estudei. E olha que ele é culto, hein? As verdades são todas omitidas. Então o que o governo faz? O governo lá retira tudo, entrega tudo para quem? Para as companhias. Só que onde está isso? Para ver isso aí, nós precisamos entrar nos formulários aos acionistas. Formulário 20 da Bolsa de Nova York. Vai lá na empresa e entra lá e vê. As empresas que estão aqui, porque está em português, para quem não sabe, em inglês só a Vale que mantém. A Vale, eu acho também, ou a Eletrobras mantém os balanços em inglês, justamente para ninguém acessar. Por quê? Porque esses formulários da Bolsa de Nova York, que existe há milhões de anos, que está dentro do banco de dados Edgar, qual é a vantagem? É que você não precisa entender a contabilidade para acessar. Você acessa, está lá, processos judiciais. Você precisa entender a contabilidade para ver os processos judiciais? Não, está tudo lá. Aí você vê, uma empresa, 70 páginas de processos judiciais, tem uma coisa errada, né? Do BN10, tem uma coisa errada. Vamos lá, vou tentar ler por aqui, tá? A situação atual do mundo é essa. O governo sai, empresas entram. Para isso, elas estão só falando de corrupção de governo. Alguém fala das corrupções das empresas? Fala espaçadamente, por quê? Porque agora a natureza está mostrando, né? Como foi o caso da Hidro. Ela está em cima. A Hidro, o governo norueguês tem participação, ele tem que responder também. Porque nós temos uma ideia errada. Mas a Suécia é maravilhosa. A maior tecnologia de armamento é da Suécia. Então vamos conhecer esses países para ver que não é o que está se falando. Tem muita coisa. Internamente é maravilhoso para o seu povo. Só que aquela riqueza que está lá é nossas empresas aqui, são nossos recursos naturais. A exploração aqui, nossa, né? Então a situação atual, eu quero ler por aqui, rápido, né? Toda a ciência se baseou na tragédia dos comuns. O que dizia? Era uma comuna na Inglaterra, né, que dizia que se os recursos não forem cuidados, eles disseram, falsamente, nunca existiu essa teoria, hoje está sendo desmentida. Eu fui pesquisar essa teoria e os próprios ingleses dizem que não existiu, que é uma mentira. Estão dizendo que não existiu. Só que toda a economia se baseou nisso.
para privatizar, para controlar os bens comuns. O controle de bens comuns está aí. As petrolíferas, né? Mas todas que lidam com o meio ambiente. Não tem nenhuma isenção da minha parte em relação a grandes empresas. Não tem santo na história. Bem, então, o que o parente fez? Olha a jogada internacional, né? Que você não tem acesso à informação. Como é que você vai saber disso? Como é que eu soube disso? Você pensa que foi na academia, foi em algum lugar? Não. Foram as pequenas corretoras que começaram a botar a boca para fora que foram prejudicadas. Aí o que eles fizeram? Pegaram o CETIP, o órgão de garantia da BMF, e fez o quê? Fez uma joint venture com a Bolsa de Chicago. Então isso tem que ser apurado, porque o Brasil está altamente prejudicado. Isso aí, se é alguma mídia, alguma coisa, em lugar nenhum. Eu só sei disso por causa das corretoras que começaram a botar a boca para fora. As pequenas corretoras começaram a botar a boca porque elas estavam perdendo, não iam ter mais poder nenhum. Ou seja, os nossos recursos naturais estão aonde? Bolsa de Chicago, fez a joint venture. Quem controla isso? Ninguém controla isso. Ninguém controla isso. Os órgãos de fiscalização não controlam. Se controlar, vai ser igual a Marielle. Tá? Bem, acordos internacionais, amplo financiamento público, Banco Mundial, que manda na água no Brasil. Ele manda na água, ele veio aqui e disse assim, o aquífero Guarani quem vai controlar o aquífero Guarani são duas empresas, uma canadense e outra israelense. Você acredita isso? Que não conhece nada da nossa geologia, não conhece nada aqui, mas a ordem veio de fora. Banco Mundial, e outra coisa, o Banco Mundial quer que controle o governo. Controla o governo, aí manda fazer auditoria social no governo. Vamos controlar as empresas. Controlar o governo é fácil. Vai controlar as empresas, porque quando você chega nas empresas, você vai entender o governo. O governo não existe, o governo é das empresas. E o Banco Mundial criou auditorias sociais, eu vejo em vários países aí da América do Sul, fala que é auditoria social. Não é auditoria social, só para controlar o governo. Ninguém quer controlar as empresas. Bem, até o FMI igual, né? O FMI que acabou aqui com as empresas. Ninguém é santo na história, são máfias. O que eu vi de máfia é aquilo que está ali. Tá? Tem nada de bonzinho. Somos corresponsáveis. Por exemplo, quando você é uma empresa de fora, no caso do Brasil, a primeira empresa que o FMI emprestou, que o Banco Mundial emprestou dinheiro foi a Light, em 1960. Primeiro caso, eles têm o IFC, que também emprestaram dinheiro para Bertin, JBS. Só que houve um movimento do Greenpeace e eles tiveram que voltar atrás. Então, o que o Banco Mundial faz? Ele vai emprestar, mas nós somos corresponsáveis. Então, as empresas pegam dinheiro fora, mas quem é o corresponsável é o governo. Mas o governo tem dinheiro, não. Nós somos corresponsáveis pelos empréstimos internacionais das empresas e está cheio. Se vocês forem, né, no passivo não circulante das empresas, vocês vão ver quanto dinheiro vem de fora para as empresas. Tá? Bem, as configurações jurídicas das corporações. Vamos lá, estamos no Brasil. O que no Brasil nós temos? Grande limitada, não presta um tipo de informação, não está na lei de acesso à informação, e elas foram feitas para danificar o meio ambiente. Foram feitas não. A configuração delas é dano ao meio ambiente sem pagar, como a Coca-Cola, a Nestlé, você vai ver que é tudo não. Elas atuam de maneira totalmente invisível aqui no Brasil. Não tem dados. Não publicam, não são obrigadas a publicar. As sociedades a nome de capital fechado são empresas familiares. As offshore. As empresas offshore também é outro tipo de empresa que ela está dentro de uma jurisdição de um paraíso fiscal. Vamos falar de Luxemburgo, é mais fácil, né? Mas os salários dos professores lá na Suíça são os maiores. Lógico. Você acha que onde tem paraíso fiscal se chama tráfico. Tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de cadáver, tráfico de mulheres, de drogas. Paraíso fiscal é tráfico. E como é que os paraísos fiscais... Então vocês acham, por exemplo, você vai lá abrir uma empresa em Luxemburgo, um offshore, na mesma hora você já assina que você já está renunciando à empresa. Por quê? Porque se te mandarem sair, você sai. Então é um lugar que tem mais pessoa jurídica do que pessoa física. É bom ler, a Privataria Tucana fala também sobre isso, tá? Sobre as offshore. Outra coisa, tem uma jurisdição específica, e eu vi... Tá? Eu fui lá no balanço da Tupi, do BNDES Parda, para ver. A Tupi pegou um empréstimo lá de 300 e tantos milhões de euros. E o que está escrito no empréstimo? Nenhum cidadão americano pode fazer aquele empréstimo.
Operação St. James. Está lá. Operação, uma empresa do BNDES Par. O Previ vai quebrar. Porque quando vai ser pago isso aí? Quem está pagando isso aí? Somos nós. E quem está vendo isso? Ninguém. Não tem ninguém vendo. Eu trabalho sozinha. Eu vou lá, vejo trabalhos, por causa até do doutorado, né? Mas precisamos salvar esse país, né? E precisamos que a contabilidade atue de maneira efetiva. Eu não conto com auditoria externa. Empresas de paraísos fiscais limitadas não pode ser sério. Bem, auditoria externa é uma enganação. Quê? A auditoria externa é uma enganação e eles o pessoal acha que a auditoria externa garante alguma coisa. Desculpa, um exemplo rápido. Petrobras, Correio, tudo era auditado pela PwC, que é a maior delas. Enquanto não veio nenhuma ação de corrupção, eles não levantaram nada. A partir do momento que saiu tudo no jornal, eles começaram a questionar o balanço. Ou seja, foram reativos. Eles que deveriam dar essa segurança e não deram. Entendeu? Isso. Aliás, auditaram também, assessoraram na Copa do Brasil. Foi a empresa de auditoria que assessorou, PwC. E vocês dão uma olhadinha, mas todas são iguais. Sim. Por isso são internacionais. Né? As empresas brasileiras de auditoria pequenas não têm espaço. Porque é uma coisa, tudo é mapeado lá fora. Por exemplo, por que as seguradoras são lá de fora? Pô, eu tinha um telefone da Vivo e minha filha sempre gostou ela trabalhava, então ela precisava de usar, ela viajava, usava sempre um modelo bom, que tivesse bastante armazenamento, bem, que eu fui uma das primeiras a ter celular. Então, bem, a história é essa. Aí eu quebrou o celular, eu sempre tive seguro do celular. Aí eu fui lá trocar o celular, né? Porque estava segurado, quebrou o celular. Sabe o que eles disseram? Que tinham que mandar para São Paulo, seguradora Munique. Ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Um mês para depois trazer o celular consertado. Quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso? Eles vão fazer isso lá no país deles? Não. A Vivo foi autuada por causa disso? Não. Bem, é isso. Vamos lá. Então vamos lá. As offshore. As offshore também, tá? Atuam fora. Né? Quer dizer, vai lá fora, a empresa, abre a empresa, aí já tem no paraíso fiscal, tem uma jurisdição totalmente especial. Isso aí para quê? Para evasão de impostos. Evasão de informação. Eles não informam nada. No Brasil, somente as sociedades anônimas de capital aberto informam. Elas publicam os demonstrativos, as demais não. Por quê? Porque essas empresas precisam de dinheiro no mercado. Você acha que uma Coca-Cola precisa de dinheiro no mercado? Uma Nestlé? Coca-Cola e Nestlé, na minha opinião também, são uma das piores. Tá? Se vocês estudarem o que elas fazem no mundo, você não acredita. De perversidade. A Nestlé na África é uma história. Ela aqui no Brasil tomou ali São Lourenço, concessão. E o que ela fez? Ela já queria patentear a água Pure Life como dela. Aí misturou os sais minerais dela, mas até que enfim, aí não deixaram. Mas ela é danada. Gente, não é dinheiro. É estragar tudo que pode. Aquela concessão dela está acabando com a água. Outra coisa, ela acabou com a África. Perseguiu o ativista brasileiro de São Lourenço, estava na Suíça. Perseguiu, botou espião. Só que o grupo Ataque Internacional, ATTAC, abriu uma ação contra a Nestlé e ganhou, lá na Suíça. Porque não adianta, o brasileiro é órfão de poder público. Se um brasileiro abrisse uma ação na Suíça contra a Nestlé, jamais ganharia. Mas como foi um grupo preponderante, ATTAC, né, a TTAC, que estuda as transações financeiras, o cara pagou o valorzinho mínimo que a justiça deu por causa de perseguir o ativista de São Lourenço, lá na Suíça. O que eu estava falando, que eu parei de falar, é o seguinte, que como existem grupos internacionais que controlam as transações financeiras, e como teve o escândalo, né, do HSBC, né, aquele escândalo lá em relação a... Escândalo do HSBC saiu no Le Monde Diplomatique. Quem pegar lá Le Monde Diplomatique e botar o HSBC vai ver que foi recolhido, está falando da droga, da origem do HSBC, que é uma origem do ópio. Tá? É mais ou menos isso, que você vai vendo as origens. Tá?
E voltando, né, o que eles fazem? Eles usam vários containers de dinheiro. Quando um país é boicotado, tudo acontece com container de dinheiro. Nada aconteceu com aquele país, ou seja, ele vai pagar mais caro por tudo, mas o dinheiro vai chegar lá, tudo vai acontecer através de containers de dinheiro. Não vai passar por banco. Então, essas empresas, a não ser a Sociedade Anônima de Capital Aberto, as demais não publicam absolutamente nada. Trabalham aqui, recebem tudo do governo, o governo é uma mãe para elas e não dão informação, tá? Não existe controle de nenhum órgão governamental para atender interesses sociais e sim acionistas. Você vai na CVM é para atender acionista. Outra coisa, e não existe controle no Brasil sobre grandes empresas, a não ser a CVM, porque eu fui auditora de banco. Para ser auditora e para fazer uma auditoria, você precisa comparar contas. Você pega, por exemplo, um ativo imobilizado, né? Aí você vai lá para o passivo não circulante, você fala, as contas se falam. Não tem isso no Brasil, então não tem fiscalização. O único órgão que fiscaliza pode estar ruim, se chama CVM. Pode ser deficitário, mas a CVM, as demais não tem fiscalização, porque não tem um órgão centralizador para isso. Eu quero deixar isso claro, né? O governo é local, a sociedade é local, mas as empresas são globais, né? O prêmio Nobel, já falei aqui, José Stiglitz, ele fala, né? Maldição dos recursos. O país que tem muito recurso natural vai ser país atrasado, porque eles vão controlar os recursos. No Brasil, deixa eu ver aqui, as grandes empresas somente Sociedade Anônima de Capital Aberto, né? As corporações têm subsidiárias, todas têm paraísos fiscais. Como é que é isso? Né? Vamos pensar. Eu quero explicar isso. Isso aí se chama... Por que tem paraíso fiscal? Então, por que elas têm subsidiárias? Porque o tributo vai ficar lá. O tributo não vai ficar no Brasil. O Brasil vai ficar o dano ambiental. Como é que funciona? Preço de transferência. É assim. A empresa Vale do Rio Doce produz, ela atua aqui no Brasil. Mas o que ela faz em relação ao Brasil, né? Ela atua aqui, mas tem uma subsídio, todas fazem a mesma coisa. Não tem diferença. Falar das empresas brasileiras, desculpa, não é correto, porque todas são iguais. Eu não vi empresa diferente até o momento. Então, ela atua aqui e recebe todos os recursos do governo. No caso da Vale, até BNDES-PAR, BNDES, operações diretas, FINAME, EXIM, isenção de exportação, de pagamento, de tudo, incentivos fiscais para exportação, tudo você imaginar, não paga dividendos igual todas. Aí ele vende para a Suíça, para a subsidiária da Suíça. Então, a tonelada, vamos lá do aço, vamos botar R$10 para todo mundo entender, R$10, eles vão vender lá, então eles vendem daqui do Brasil, eles produziram aqui, né? Aí o Ministério da Indústria e Comércio e Exportação vai dizer o quê? O Brasil vendeu para a China. O maior comprador é a China. Só que não é verdade. Quem vendeu não foi o Brasil. A subsidiária da Suíça vendeu por R$100 para a China. Vendeu para o mundo todo. Onde ficou o tributo? Quem ganhou o tributo? Suíça. A Suíça ganhou tributo sobre a Vale, e nós que produzimos aqui dano ambiental, e nós dando dinheiro todinho do BNDES, todo dinheiro do trabalhador, vai tudo para a Vale. Vocês entenderam como funciona? A venda é lá. Ah, mas por que abriu um processo contra? Porque simplesmente é um acerto. Quanto é a sua receita anual? Minha receita anual é de 50 bilhões, tá bom. Vamos lá, 30 bilhões. Só que a receita foi 50. O governo da Suíça fala, peraí, você tratou aquele imposto que você ia pagar de 22%, que eles vão pagar impostos iguaizinhos, a alíquota que é menos, mas é imposto federal, estadual e municipal na Suíça, igualzinho. Você combinou comigo para pagar 22% de imposto, que você, um exemplo, tá? Mas eu digo que o imposto é menor que o Brasil, minimamente. Você combinou que você ia ter uma receita de 30, você teve de 50, você vai pagar uma multa. Ela é autuada. Vocês acreditam nisso? E quem paga a multa? Quem que vocês acham? Vamos pensar nisso, né? Assim é fácil, é paraíso fiscal, né? Dano ambiental teve lá? Não. Ela gastou alguma coisa para produzir? Não. O que ela fez? Investiu dentro? Investiu lá. Outra coisa... Então, prestar atenção nas subsidiárias e paraísos fiscais. Privatização. O que é a privatização? É isso. O BNDES vai lá dar o dinheiro para a empresa comprar,
E o que acontece? O passivo da empresa, tudo que a empresa deve vai para o Estado. Fácil, né? Aí quebra qualquer Estado. Está quebrando, mas eles não querem que as empresas assumam os países? O caminho é esse que eles estão achando, né? BN10, Operações Diretas, Finame, Exim, criado nos Estados Unidos em 1952, tem que pegar lá BN10 a história, para entender esse processo aí de colonização. Outra coisa, tá? Não pagamento de recursos utilizados e danificados. Impostos, decurso de prazo. Elas ficam só discordando do valor a ser cobrado, aí ficam no decurso de prazo. Aí chega decurso de prazo, acabou. Igual o Fernando Henrique Serra agora, não acabaram os processos contra eles? Decurso de prazo. Essa é a técnica. E não é só isso, sabe? Acidentes ambientais não pagos. A matéria-prima vai de trem à sociedade. A Vale, ela tem várias malhas de ferrovia. Então, as matérias-primas ficam andando de trem e o povo brasileiro não tem acesso ao seu trem. Que negócio é esse? O povo quer andar de trem. Eu morei na Europa, não tem coisa melhor que trem para você se transportar. Trocas ecológicas desiguais, né? Eu queria que vocês vissem no Le Monde Diplomatique. Vale a pena, tá? Soberania relativa. O que é soberania relativa? Eles estão destruindo a Amazônia, porque eles estão fazendo fracking na Amazônia, tá? Teve um caso, até que eu citei, sobre o fracking. A Agência Brasileira de Notícia, EBC, não é isso? O que ela fez? Eu vi um programa denunciando o fracking no Vale do Javari, acho que é Vale do Javari mesmo, uma área isolada de indígenas. E o que eles fizeram, né? Havia uma denúncia e era um programa dos indígenas, contando o que estava acontecendo ali, Rádio Amazônia. O que estava acontecendo ali? A Agência Nacional de Petróleo e a Agência Nacional de Água estavam ali na Amazônia, fazendo fracking, que o fracking acaba com o planeta, acaba com a água, não tem mais como sobreviver o planeta com fracking, acaba com tudo. Então foi feito, e não deixar, as multinacionais do petróleo estavam ali, mas não deixaram a Petrobras entrar. Quem denunciou foram os indígenas. Aí o que é BN? Que eu não guardo o nome, mas eu tenho os dados ali, porque na época eu tenho esses dados, tiraram do ar o programa. Aí o consultor de fracking, que eu sou totalmente contra a fracking, totalmente, porque eu vi a destruição do planeta com fracking, a maneira mais fácil de acabar com o planeta faz fracking. A destruição do planeta, e o que eu vi ali, né? Eles tiraram o programa do ar. Aí o consultor de fracking fala assim, consultor em fracking. Imagina, o cara que vive ganhando dinheiro com fracking, ele fala, isso é o maior absurdo que eu já vi, usar a Amazônia para fazer fracking. Ou seja, como é que os Estados Unidos resolveu o problema dele de petróleo, a reserva de petróleo? Foi com fracking, foi proibido lá, vários países, está aqui, está na floresta amazônica. Então, se está na floresta é porque é perversidade. Destruir a floresta para fazer fracking. Já não chega a destruição da criação de gado na Amazônia. Isso é uma destruição assim sem tamanho, tá? A soberania relativa, o que é? A soberania relativa é o seguinte, o Brasil não tem como, foi criado pela USAID lá fora, né? Foi falado sobre isso, foi até um general que estava dando uma palestra que ele falou sobre essa soberania relativa. Conforme eu falei, as Forças Armadas são divididas. Tem generais alta patente que estão cuidando do Brasil, tem outros que estão dando para os Estados Unidos. Essa é a realidade, tá? E ele falou sobre a soberania relativa em que sentido? Eles dizem assim, esse Brasil não tem, a floresta amazônica, ela é fiscalizada pelo mundo todo no sentido de cuidar da Amazônia. Ela é monitorada de alguma maneira pelos órgãos ambientalistas, também é monitorada pelas corporações e pelos patrões. Tá? É bom deixar isso. Eu vi comentários que a Natura mapeou todo o Brasil, isso deveria ser proibido, e tinha um projeto lá com as universidades internacionais que deveria ser proibido também. Porque no final tudo vira patente lá fora. Eles estudam aqui nas universidades, fazem tudo, depois vão tudo lá para fora. Por que o estrangeiro tem que conhecer a Amazônia a fundo? Era melhor pegar os órgãos ambientalistas. Projeto grande de muitos anos na Amazônia. Tá? Então, ele falou sobre isso. Então, o mundo todo tem atenção na Amazônia. O que eles vão fazer? Eles vão invadir isso aqui. O Brasil não sabe cuidar da Amazônia, vão invadir o Peru, vão invadir o resto dos países, vão dizer
E os Estados Unidos, né? Vai invadir quem? E vai dizer que nós não cuidamos da Amazônia, que eles vieram salvar a Amazônia. Isso chama soberania relativa, isso foi colocado por um general que a gente prestasse atenção nisso. E é o que a gente está vendo aí, tá? É isso, um país mais rico do planeta por causa do nióbio da água, né? Água, não tem água no mundo, água doce está faltando. Por isso que eles estão desalinizando e gerando muito tsunami, né? Gerando tsunami. Bem, outra coisa também... A reserva de água doce do mundo está aqui, né? O Guarani. Isso, não é Guarani não, tá? É água doce mesmo no Brasil. Está na Amazônia, né? O Guarani já está mais, desce, né? E o Alter do Chão, que é o maior aquífero que tem. Só que o Alter do Chão, Príncipe Charles visitando o Alter do Chão, né, no Pará, e ninguém, na Amazônia, ninguém aparece, nem a mídia não fala. Mas como hoje em dia tem o recurso da foto, né, ele aqui visita normalmente, visita oficial ao aquífero, né. Você estudou nióbio em Minas? Quê? Você estudou nióbio em Minas? Não. A Nióbio é catalão e Roraima, né? Não, Roraima e Araxá. Araxá, né? O que eu estudei é o seguinte, eu tive um aluno que eu Está chamava... sendo privatizado pelo governo, pelo PT. Está Olha, privatizando, entregando não, mas o nióbio sempre foi, nunca foi estatal. Não, mas a Codeminas é a... Era. Não, é ainda. Mas... Tanto que agora está vendendo a Codeminas. Porque não é dinheiro. O dinheiro do Brasil está cheio. Ó. Pega o BNDES lá, vai ver quanto dinheiro, Finé, quanto dinheiro. E cadê o dinheiro? O dinheiro não falta no Brasil. Tá? O que falta, sim, as empresas pagarem o que devem, que é muito dinheiro. Se fizer um levantamento, vamos dizer, JBS, muito dinheiro, você pode ver que elas não pagam. E é o seguinte, perdoam, né? É uma multa atrás de multa, a Receita Federal também vai atrás. A Receita Federal tem um procedimento do seu maravilhoso Fernando Cardoso, do Everardo do Maciel, que proibiu que a Receita Federal faça auditorias sem ordem de Brasília. Ou seja, as empresas estão soltas, né? Eles não conseguem fazer auditoria porque tem uma coisa chamada mandado de procedimento fiscal. Precisa da ordem de Brasília para auditar as empresas, por isso que não tem auditoria assim. Porque eu pego cada caso horripilante e já é hora de nós rompermos com esse sistema, né? Bem, ela está... E também sobre as grandes fortunas também, ela não pode mexer com a pessoa física de grandes fortunas, já dizem que aí não mexe, tá? Só um detalhe, na contabilidade tem uma coisa chamada combinação de negócios, fusão, cisão e incorporação. Quando você estuda danos ambientais de grandes proporções, você vê que as empresas vão fazer o quê? Queimou a imagem da empresa, isso aí está dentro da contabilidade. E esse órgão aqui, Comissão de Defesa Econômica, que cuida disso. A empresa acabou com o meio ambiente. Vamos fazer uma cisão, incorporação ou fusão e ela vai morrer. Ela vai sumir. Você tem como tirar uma foto para mim? Alguém tira uma foto para mim? Tá. Então, fusão, cisão, incorporação é para não deixar rastro. Você vê HSBC com Bradesco. Você vê a Delta, né? A Delta teve uma empresa aqui também que comprou a Delta. Por que isso? Por que essa situação? Porque, na verdade, são as mesmas empresas, rede de controle corporativo global, monopólios, oligopólios e cartéis. E esse órgão cuida disso. Esse superpoder. Não deixar rastro, não tem mais controle nenhum. Ela danificou o meio ambiente. Na mesma hora ela já vira outra empresa, ninguém já está resolvido com a combinação de negócios. As transnacionais do setor mineral, eu estudei fundo lá, o setor da criação de gado, setor mineral. Isso, a produção dela, elas estão atuando em 151 países, elas estão vendo tudo que tem de bom ali. Eu estou precisando do minério, estou precisando de nióbio, Brasil. Estou precisando vai lá. O mundo é delas. O governo, se tentar fazer alguma coisa, não consegue nada. O que nós temos que fazer? Estatizar. Mas controlar. E outra coisa, quem vai para a empresa, eu estava vendo comitê de auditoria de uma empresa de energia, o cara era pediatra. Comitê de auditoria? Ninguém tem controle de nada. Como é que um pediatra entende alguma coisa de energia e para ser dentro de uma auditoria? Não é sério.
Por que não é sério? Porque ninguém fiscaliza, ninguém vai lá ler. O contador deveria estar lendo isso aí. O contador não lê isso. Fica lá preocupado com as normas internacionais, com os CPCs. Não é isso que interessa. O que interessa o contador é trabalhar para a sociedade civil. Fazer auditoria mesmo. Contador, você tem condição de fazer. Muita. Bem, isso aí o Rede de Controle Corporativo Global, né, de 49.500 empresas, chegaram a 147. Isso aí foi um estudo da Suíça. Botei os dados, né? Então é isso. O que está previsto? Que nós não vamos nascer dentro de um país, não vamos nascer dentro de uma empresa. Governo, presta atenção, que vocês estão dando mole, hein? Então, como é que faz isso? Como é que desemprega? Inteligência artificial. Eu fiz PUC, análise de sistema na PUC em 84 a 87. E lá naquela época já se falava em inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu trabalhava em banco, era auditora, é tirar o controle da decisão humana. É desempregar em massa. Você começa a fazer o quê? É lógico que a inteligência artificial também serve para ajudar, diagnóstico de medicina, de doença, também vale. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Só que essa inteligência artificial é para isso. Nós vamos desempregando, aí chega a sociedade dos 20 por 80, que eu li há muitos anos atrás, que é 20% trabalhando e 80% desempregado. Outra coisa também é que eles se apoderam de recursos naturais. As empresas se apoderam de recursos naturais. Basta dizer que eles usam 92% da água e nós usamos 8%. Nós usamos energia 9,7%. E eles usam quanto? O resto. E para que tanto financiamento do BNDES? O maior financiamento do BNDES foi para o setor no KNAI. Se vocês forem BNDES KNAI, está lá. Setor elétrico ganhou mais dinheiro. Para quê? Para quê? Para ajudar as transnacionais a destruírem. E não é só isso. Além de destruírem, né? Produzirem para todos os países do mundo. Mercadorias que estão acabando. Né? O setor alimentício está péssimo. Tem que se falar de códex alimentários. Bem, vai destruindo tudo, tem um controle social que é feito, você está controlado socialmente. Você sabe, você começa com o meu e-mail, eu recebo um monte de propostas de fora, convidando os grandes, nunca recebi isso, porque eles sabem o que eu estou pesquisando. Quando eles sabem que você está pesquisando, eles começam a querer que você passe para o outro lado. Tá? Bem, é um sistema Matrix. Controle do clima. Vocês já viram o chemtrails, os rastros químicos no céu? Eles controlam o clima. Eu vi o caso acho que foi Porto Rico, que começou a apertar as empresas, teve terremoto lá. Outra coisa que eu quero saber, eu quero que me ajudem, tá? Eu tenho pesquisado, mas eu não dou conta. Isso aí são os chemtrails, tá? Isso é uma área 51. E o que acontece, assim, que eu queria deixar claro? Existe terremoto, tsunami, maremoto em cima de centros financeiros importantes? Essa é a minha pergunta. Vamos pesquisar? Eu estava lendo lá a situação lá daquele país lá ao lado da Austrália, que até meu sobrinho... Não, Nova Zelândia, meu sobrinho mora lá. E eu estava vendo... Centro financeiro, aí estava repórter. Centro financeiro não sofreu nada, tudo sofreu no centro financeiro. Aí você vai para o México, eu também perguntei, o pessoal do México teve. Então você vai vendo onde é que está. Isso aí Por que tem terremoto no Havaí, né? Porque ali é muito pobre usando recursos naturais. Tudo que eu li da tragédia dos comuns, da divisão dos bens comuns é isso. Pobre usa muito, tem muito filho, vamos fazer extermínio, tá? É uma coisa assim bem pesada. Mas vamos prestar atenção, lá no Haiti. A configuração da água do mundo, né? 3% na verdade é água doce. Então eu passei 3 meses lá na água, né? Então 3% é água doce de toda a água. Desse 3%, 12% está no Brasil. E o Brasil ele tem uma vantagem, porque a água está na Amazônia, né? Não estou falando dos aquíferos, não. Descer uma água é facílimo. O problema é subir a água como os Estados Unidos, que eles têm água embaixo. Então, subir a água é complicado. Eles têm sérios problemas de água na Califórnia por causa disso. Sendo que, tá? Essa aqui é a configuração, nós temos 2 grandes aquíferos, sendo que o Guarani, ele tem ele mapeia outros países também, né? E tem o Alter também, né, do chão, que é
do Brasil. E ele é muito maior, muito superior ao aquífero Guarani. Quando você analisa esse mapa aqui, você vê que a grande vantagem de água está aqui, ó, Sul América. A água, por exemplo, tem água na Rússia, tem água no Canadá, mas água de difícil acesso. Muita água em geleira, né? Mas o que tem mais água doce é o Brasil. Agora você vê 26% da água, com 6% da população, compara os outros países. Estados Unidos, né, e Canadá tem 15%, né, da água, mas tem 8%. Ó. E mesmo tem muita água ali que é gelo, tá? África tem 11% da água e 13% da população. Mas a África, ela sofre um massacre da Nestlé. Nestlé se instalou lá para acabar com a água, né? Ásia, 38%, né? E de água tem 60% da água, né? E na Austrália e Oceania tem 5%, né, de água e 1% de população. A melhor situação da água é nossa. Era, né? Porque estão acabando com a água, estão fazendo fracking, eles estão fazendo a festa aqui com a água, porque o fracking contamina a água. A água começa até a pegar fogo. Já viram a água pegando fogo? Bem, a água está mais no norte, é bom porque ela vai descer. A água descendo não tem problema. A agricultura, o agronegócio utiliza 70%, a indústria 22% e os domiciliar, contando hotéis e escritórios, 8%. Ou seja, nós não usamos absolutamente nada da água. Tá? Aí está mostrando o consumo da água em países desenvolvidos, vão usar mais a água, mas no mundo é 8% que a sociedade civil, que a população usa da água. 8%. Não é absolutamente nada, 8%. E aqui o consumo, né, de água, vou ter que olhar aqui, porque eu não guardo, eu sei da criação de gado aqui, da manteiga. Ó. Isso aqui é da Sabesp, tá? 17.100 litros de água, que 1 quilo de carne. Por isso que existe uma propaganda mundial. Eu vi o Jeremy Rifkin dando uma palestra lá na Expo Saragoça, falando, né, na Espanha, falando da necessidade, né, de se tornar vegetariano. Por que ser vegetariano? Por causa do fim da água, do agronegócio, né, da criação de gado. E não é só isso. 60% de todas as terras aráveis do planeta estão destinadas a criar a plantar grãos para abastecer o quê? Para alimentar o gado. Então existe uma propaganda internacional do vegetarianismo há muitos anos. Eu quando vi essa campanha, eu falei, estou fora com a carne, não como nenhum tipo de carne, nem camarão, nem nada. Bacalhau, nenhum tipo de carne, nem peixe. Tá? Carne de frango gasta 3.700 por quilo, litros de água. Banana, 1 quilo, 499 litros. A batata, que gasta menos, 132,5 litros. O queijo, 1 quilo, 5.280 litros. O leite, 1 quilo, né? 712,5 litros. Um litro de leite, né? Manteiga, 18.000 litros, por isso você vai no mercado, né? A manteiga está tão cara e estão obrigando a comer margarina, que é sebo, aquilo ali faz um mal, aquilo ali dá câncer, não comam margarina. E o arroz, 2.500 litros, e a cerveja, 5,5 litros, tá? Cada litro. Tá bom. Tá? Não, mas tá bom, mas vamos lá pegar essas cervejarias aí, porque, gente, qual é o problema das cervejarias de todas as empresas? Elas desviam o leito do rio para suas fábricas. Eu peguei vários processos judiciais de empresas do BNDESPAR só sobre desvio de leito de rio. Elas pegam o leito de rio, além de acabar com a água que está ali, o pessoal precisa daquela água, eles desviam tudo para suas fábricas. Que água mais limpa. Não, eles não pagam. Aqui são as poluições, eu tenho que andar, tá? Porque os aspectos jurídicos é o Código Brasileiro. Eu vou ter que terminar a palestra, tá? Eu estou indo para dar uma palestra em outro lugar, quem quiser, porque lá eu vou para a parte prática. Quem quiser ir, tá? Aonde é? No Campo Comum? Não, CC lá no F4. F4. Alguém está de carro para me levar? Eu
vou levar a senhora. Ah, tá ótimo, obrigada. E aí, né, ação, né, sempre a gente tem que partir do princípio que os bens são comuns. E nós temos que saber dividir esse bem. O que acontece é que as empresas estão com o bem inteiro. Por mais que os seres humanos, outra coisa, o universo, o planeta é altamente abundante. Eu dei uma palestra em São Paulo e teve um estudioso, mas lá na UF tem, o professor Paulo Roberto Silva, ele escreveu um livro sobre abundância. O universo, o planeta Terra é altamente abundante. Para vocês terem uma ideia, se juntar toda a população do mundo, os 8 bilhões de habitantes, não chega a 18% do estado de Sergipe. Se juntar todos os habitantes do planeta Terra, os 8 bilhões, agora ele deve estar lá em torno dos 8 bilhões, não dá 18% do estado de Sergipe. Ou seja, a Terra é altamente abundante e esse professor lá que dá aula comigo, o professor Paulo Roberto Silva, ele estuda a abundância e ele mostra que tem que gerar escassez, porque quando tem escassez, você controla, você tem que controlar. Não é escasso. Então eles inventam uma ficção que é escasso, querem fazer controle de natalidade, é escasso. Não é nada escasso, é altamente abundante. O que acontece é que meia dúzia se apoderaram e são donas do recurso que é de todos. Até tem um livro sobre isso, né? Poluir para se apropriar. Você tem um livro que fala sobre isso. Qual é a maneira de você se apropriar? É poluir. Aquilo ali passa a ser seu, ninguém quer. Chegou aqui, tem as cadeiras aqui, eu escolho aquela cadeira ali, já coloco ali, eu passo a ser o quê? Dona daquela cadeira. Eu escolhi a cadeira. Então é mais ou menos isso que acontece com os bens comuns, tá? O governo, o que é? O governo é das grandes empresas. Então o que ele faz? Ele dá tudo que elas querem e retira tudo que é nosso. Só que governo, aprenda, vocês estão prontos para morrer já. Quem vai assumir são as grandes empresas. Continue assim. Isso aí já está previsto, tá? Bem, é assimetria com assimetria local e global. Norte desenvolvido são os países que controlam tudo e o sul atrasado. Tem um detalhe, né? Que você cartograficamente você pode inverter, botar o sul em cima e o norte embaixo, mas é uma condição de subserviência que é criada, né? É a divisão de bens comuns. Vamos entender, é fundamental entender o que é trabalho. Então eles perverteram com o emprego, mas existe o trabalho. Tesla, vocês sabem quem é Tesla? Eu pesquisei muito para chegar a Tesla, porque eu precisava de um dado científico. Dentro de uma universidade, dentro de uma pesquisa, você vai precisar, se você falar trabalho conforme Cristo fala que é igualzinho, tá? Você não tem credibilidade. Cristo não tem credibilidade, né? Mas Tesla tem. Então vamos lá. Cada ser vivo é um motor orientado à roda do trabalho do universo. Ainda que aparentemente afetado só pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Isso é trabalho. Trabalho é vibração. Tudo que eu faço, eu estou trabalhando porque é para o universo. Isso é trabalho. O que permeia todo o desenvolvimento, todo o funcionamento do planeta é o trabalho. É natural. A árvore trabalha. Ela vai produzir flores, ela vai produzir frutos. É um ciclo de trabalho. O animal trabalha. No outro dia eu estava vendo um trabalho de um país, não sei qual era, que os animais, eles estavam estavam entregando correspondência no aeroporto. Vai para tal lugar. E já tinha um lugar certo, estavam usando cachorro para fazer isso. Os pássaros correram. Vamos correr, tem muita coisa e eles fizeram o quê? Criaram um mistério com a gente. Nós não sabemos nada sobre os animais. Animal não pensa. Gente, vamos lá. Eles têm alguma coisa muito mais forte, né? Vamos falar da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem que abarcar, tem que contemplar o setor privado e o setor global, o setor público, tá? As empresas não publicam, tá? Esse órgão aí, o CAD, né? CAD, Conselho de Administração de Defesa do Consumidor, ele tem que ser muito visto. Por quê? Porque aí que estão, como as empresas acabam com o que fazem, né? E eu vou encerrar a palestra, então eu tenho que encerrar a palestra, que eu estou indo para a Auditoria Cidadã, né? Vou continuar a palestra lá, mas eu vou só dar uma lida aqui. O que eles dão? Doações, incentivos fiscais,
doações, incentivos fiscais, eles dão os terrenos, eles dão imunidade, né? Dão isenção tributária, às vezes por 10 anos, exportação não paga, preço de transferência, que eu já expliquei, as commodities, a securitização, o que eles estão fazendo? Pegando a dívida ativa dos estados e dando para uma empresa. Esse mecanismo quebrou a Grécia. A Grécia foi quebrada por securitização. E eu estou indo para lá agora e quem cuida disso é a Auditoria Cidadã da Dívida. Nós temos o menor royalty de minério do mundo. Além de menor do planeta, né? Além de menor royalty de minério do mundo, as empresas não pagam royalty ao DNPI. O DNPI é um órgão que precisaria ser reestruturado, está acabado, não tem recurso. Mesa caindo, a mesma coisa o NPI, porque as empresas desenvolvem as patentes aqui, patentando os países desenvolvidos. Essa é a estratégia. E o mesmo com a CPRM, né? Quê? A CPRM também está quebrada. As estatais têm que quebrar para que as empresas privadas sejam privatizadas e entrem como as salvadoras, como exemplo de eficiência, aquilo ali é exemplo de corrupção. Tá? Outra coisa, menor royalty, Bolsa de Londres. Gente, a Bolsa de Londres dita os preços dos minérios, dos metais, desde 1877. Como? Não tem minério, mas dita até hoje. E toda essa parte também lá da Londres está se dando muito bem com esses créditos de carbono. Tem que prestar atenção também, tá? Sempre os países envolvidos, principalmente a Inglaterra, que ela é esperta pra caramba, vai se dar bem, né? As concessões, das mais difíceis, mais você não tem acesso. Existem concessões que o governo devolve 50% da receita à empresa. Terminou a concessão, vai lá, está lá na lei das sociedades anônimas que eu li. A empresa aérea americana não paga impostos aqui. Diz que se tiver que pagar imposto de renda, que ela não vai pagar, que ela para de estar aqui. Isso aí está lá no manual de imposto de renda, os comentários sobre imposto de renda, que eu li os auditores fiscais falando. Concessão de água, portos, elas têm portos, então elas pegam a água que elas querem sem nenhum controle. Tá? Tem armazéns, tem ferrovias, tudo. Utilizam 92% da água e não pagam. Não pagam a água, porque está dentro das concessões, aí você vai falar com... até o diretor lá da SOS Amazônia, né, a SOS Mata Atlântica, ele estava reclamando sobre o não pagamento da água por parte das empresas. Montalvani. Existe caso em que o governo devolve 50% da arrecadação, o setor aéreo americano não paga, energia controlada a nível federal e água por bacia. Está errado. Tem que ter um valor, tem que saber. Desmatamento sem controle, danos ambientais pagos somente até o valor do capital social. Quando é pago, quando não é pago, dano ambiental, fica na justiça. Fracking nas Amazônias, com apoio da Agência Nacional de Petróleo e Agência Nacional de Água. Grande parte dos impostos não são pagos, perdão judiciário, decurso de prazo também. Financeiro, sem limite, sem critérios, participação da empresa, BNDES, BNDES Par, só dá dinheiro para as transnacionais. Trabalhando, registros e pagamento de patentes. Então, ó, exploração de conhecimento, quer dizer, eles vêm aqui dos povos tradicionais. Eu peguei uma lista, não está aqui, de acho que 15 patentes ou 20 patentes que eles patentearam dos povos originários. Vários. Registros de pagamentos, tá? Aval do governo, sociedade civil, para empréstimos internacionais, quem vai pagar somos nós, tá? Que elas fazem. E por que os campos das universidades estão... Por que a UF, no caso, a UERJ também, lá em Parintins, vamos ver quem está no entorno, eles estão protegendo a empresa. Nós tínhamos que fazer um levantamento de todo... Isso aí é pesquisa minha, tá? Não tem ninguém falando, mas eu já observei. E também outra coisa que a gente tem que ver, nós precisamos ver. As adversidades climáticas nos mercados financeiros, se existem. Bem, eu vou ter que terminar, tá? Eu só botei aqui algumas evidências, porque eu tenho que me mandar. O Ministério Público entra com ação antiga por grilagem. As empresas fazem grilagem de terras. As grandes empresas estão aqui fazendo grilagem de terras. É bom saber disso. Vamos pegar todas as grilagens de terras, empresas do BNDES, Par. Como é isso? A outra aqui também o fracking, tá? Para retirar de gás de xisto no oeste paranaense. Eles vão em cima do aquífero Guarani. Então, o que eles querem? Cascavel, o Ministério Público autua a empresa também.
financiamento público para acabar com a água no Brasil, que é o caso do fracking. Vocês têm que estudar, porque isso aí acaba com o planeta rápido. E pouca gente está... É uma luta muito grande, tá? Para acabar com o fracking, mas é uma luta mundial, né? Você que é do fracking, não é isso? Tem uma luta mundial, né? Que na verdade o fracking ele não chegou aqui no Brasil ainda, né? Não, chegou sim. Não é feita ainda. Não, é feita assim. Na Amazônia, o que eles estavam fazendo? É feita assim. Não sei, a informação que eu tenho aqui no Brasil ainda a gente não tem essa... Não, tem, porque, olha só, tá fazendo em todas as Amazônias, porque isso aí desde 2004 já tem fracking aqui em toda a floresta amazônica. Isso aí até eu botei na palestra, eu botei esses dados aqui, ó, nessa folha aqui. Eu peguei todas as Amazônias aqui que estão fazendo fracking, tá? Desde 2004. Porque quando teve auditoria social nos Estados Unidos, só um detalhe, o que eles fizeram? Para calar a boca da auditoria social, eles criaram, e segundo alguns cientistas da época, alguns acadêmicos, eles criaram as agências nacionais regulatórias. Para quê? Para proteger, mais uma vez, as empresas, né? Perder esse contato aí direto, né? Procon também, né? As contas estavam totalmente fora da realidade, tá? Olha, outro caso também aqui foi em Londrina, também com fracking, tá? Outra briga. Evidência, resíduos tóxicos da produção da empresa, seja Joinville e a Tupi, tá? Eles vão lá, estão usando arsênio, aí vão lá, autua a empresa, mas o judiciário perdoa, aí internacionalmente uma ONG vem e entra com processo, tá? A Fibria vendeu 1.650 bilhões de terras no balanço de 31/12, para uma empresa de fachada. Quem está vendo isso? Ninguém. O Brasil está assim, ó, não tem fiscalização, tem, mas não tem uma fiscalização conjunta e grande, de vários órgãos juntos, trabalhando com a sociedade civil. Usar o conhecimento técnico com a sociedade civil. Patrimônio genético, as patentes aqui estão aqui, ó. Patente, Castanha do Pará, Estados Unidos, Andiroba, França, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Ayahuasca, França, Estados Unidos, e está patenteado internacionalmente, Cunaniol, Cilibato silvestre, Europa e USA, Capuaçu, Japão, Inglaterra, Curaré, Japão, Juaborandi, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Itália, Bulgária, Rússia, Coreia do Sul. Amapá Doce, Japão, Piquiá, Japão, Jambo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Sangue de Drago, Estados Unidos, e o IPO, que eu acho que é o órgão de patentes internacionais, Tipir, Inglaterra, Canadá, unha de gato, Estados Unidos e Polônia, vacina de sapo, eu acho que esse órgão regulador, esse órgão internacional, Estados Unidos, Europa e Japão. Olha só. Você tem a data de quando essas patentes foram? Eu tenho aqui sim, tá? Isso aí é um documento de 2007, tá? Se você quiser, tira uma foto aqui. Tá? A senhora vai poder disponibilizar esse seu... A palestra? Posso. Eu só tenho o seguinte, eu tenho que sair agora. Vamos terminar a palestra? Se vocês disponibilizar aqui isso? É só copiar a palestra. Vocês mandam os e-mails. Os e-mails estão aí na... Mas tira uma foto aqui, ó. Vem aqui tirar foto. Não, mas é porque se você disponibilizar. Porque aí você podia mandar para ele depois, então. Tá bom. Ele te manda a ficha. Tá bom. Eu passo para você e você repassa. Tá bom. Tá. Se você quiser, vem aqui e tira uma foto, tá? Outra coisa, aqui tem os royalties de minério no mundo, nós temos o menor royalty de minério, tá? O faturamento bruto, o royalty em cima do faturamento bruto é muito maior, né, do que do faturamento líquido, que já tirou todos os impostos, já tirou tudo, concorda? Então o Brasil é uma mãe, tá? Eu vou ter que... só um detalhe aqui, quem mais recebeu dinheiro para o setor privado, eles estão querendo privatizar, né, a Eletrobras. Quem mais recebeu dinheiro do BN10 foi o setor de energia, aí está por KNAI, tá? E depois aqui os valores, eu estou colocando aqui, mas nós só usamos aqui, ó, isso aqui se chama Balanço Energético Nacional, é por ano. Vocês têm que conhecer a energia através desse Balanço Nacional Energético. Nós temos uso domiciliar,
de 9,7. Onde tem isso no IBGE? Não, entra no sistema, vai lá, Balanço Energético Nacional. Ah. Ele entende por ano. Vai lá. Eu tenho um pendrive do carro, posso copiar e eu passo para todo mundo? Pode, só tá, você Só copia. pegar o Tá. pendrive e aí eu vou lá no Tá. auditório. Eu tenho que correr porque a minha palestra vai começar agora. Esse aqui é o Balanço Energético Nacional, tá? E isso aí é o consumo, tá? Então, por que o BNDES está financiando? O maior valor do BNDES é para financiar o setor de energia, se nós só usamos 9,7% de energia. O que está acontecendo? É para quê? Olha, auditoria, a metodologia é essa, verificar o CNPJ da empresa, Receita Federal, observação geral, eu dou uma olhada. Verifico as atividades se confere com o CNAE. Verificar formulário 20 da Bolsa de Nova York, verificar o formulário de referência da CVM, verificar financiamento público para esta empresa, processos judiciais, riscos e seguros. Verificar no Google correlação com a fraude, danos ambientais. Você vai lá e digita, fibria, dano ambiental. Está lá, está disponível. Concorda? Mas esses aqui têm os processos judiciais com número, o órgão é mais oficial, né? Eu preciso, tá, encerrar a palestra. Aqui o Príncipe Charles visitando o aquífero alternativo. É uma figura, né? Gente, eu preciso terminar agora, tá? Eu quero agradecer, olha, deixa eu só terminar aqui, eu quero agradecer profundamente. Você já parou de gravar ou não? Não, pode ir? Tá. Quer que eu pare? Então, não, namastê, agradeço a todos. E agora eu vou continuar na outra sala, com a auditoria cidadã, que eu vou dar um caso prático, né, de auditoria nas empresas, auditoria social. Hoje meu objetivo era dar esse caso prático aqui, mas a palestra começou, era 9, começou 9h30, então o tempo foi escasso. Gratidão.